vinha com Bolsonaro, Bolsonaro com pastores, olha, perdão de dívida de 1 bilhão das igrejas. Como a notícia é recheada do preconceito, primeiro, para você entender, o perdão de dívidas não é de igrejas evangélicas, é de todas as religiões. Aparentemente verdade o que ele está falando, né? Mas quando você vai verificar, e como ele não mostrou aqui, eu também não vou mostrar não, mas pesquise. Pesquise com deputados, entre nos sites da Receita Federal, faça a sua pesquisa, porque você acreditou nele sem ele ter te mostrado nada. Vá lá procurar, vá no Google, que você vai descobrir, por exemplo, é verdade que as instituições religiosas elas têm direito à isenção de impostos, mas a dívida que o presidente Bolsonaro está querendo perdoar não tem a ver necessariamente com impostos, tem a ver com direitos trabalhistas que essas instituições, principalmente evangélicas, não pagam, né? Eles fazem os conchavos dele, a gente conhece o noticiário, né? Eu já congreguei durante 3 anos a nível de pesquisa numa dessas igrejas neopentecostal, e ali eu vi as pessoas, elas doavam carros, elas davam um monte de coisa, gentilmente pressionada pelo bispo da igreja, né? Que é a igreja neopentecostal lá de São Paulo, cujo presidente até pouco tempo tinha um aras, ele e a bispa, a mulher dele, né? E as pessoas doavam seus patrimônios e depois elas eram maltratadas por essa igreja. E não é que era aquela doação assim porque a pessoa estava cultuando e quis oferecer ao Senhor. Era aquela doação assim, me dá isso que eu vou te devolver isso de volta. Então elas eram gentilmente pressionadas por essas pessoas. Mas vamos aguardar que a gente vai dizer mais alguma coisa sobre isso. Sabe por quê? Se aproveitaram de brechas na legislação tributária e meteram um monte de multa nas entidades religiosas. É isso que você tem que entender. Outra, quem é que tem imunidade tributária? Você pensa que as suas religiões... O Silas Malafaia, como pastor, ele é um ótimo programador neurolinguístico, né? Me parece que ele fez esse curso porque ele consegue ser um ilusionista do discurso. Porque a multa que as igrejas evangélicas estão levando, e que elas vão ser perdoadas no contexto de pandemia, no contexto onde o presidente Bolsonaro fala que não tem dinheiro para as outras situações, mas ele quer perdoar essas dívidas dos pastores, não tem a ver com a Receita Federal, tem a ver com a Previdência Social, tem a ver com os direitos trabalhistas. E as igrejas não estão isentas dos direitos trabalhistas. Tem uma secretária que trabalha na igreja, tem obras sociais que não estão necessariamente vinculadas ao culto, que se transformam em empresas. Tem editoras, ele, por exemplo, tem a editora Central Gospel, que não tem a ver com culto. A editora tem que pagar imposto. Para você ter uma ideia, o deputado que propôs esse perdão da dívida das igrejas evangélicas é um deputado evangélico, pode pesquisar aí no Google. Deputado evangélico, filho do R.R. Soares. A igreja do R.R. Soares, por exemplo, está devendo quase 37 milhões às previdências sociais, aos direitos trabalhistas, porque a gente tem lá, não é Graça Editorial, não, é uma editora que eles têm com o nome de Graça, né? Graça Music, etc., que são gravadoras, há pouco tempo atrás produtoras de DVDs, de livros, e isso não tem nada a ver com culto, isso é passível de impostos. E eles não pagavam, e agora colocaram um deputado lá, né? Cada um desses poderosos pastores tem alguém representando eles lá, tem deputado lá da Renascer, vários da Universal, tem os contatinhos do pastor Silas Malafaia, ele tem um irmão também, Samuel Malafaia, que está no meio político, para garantir que essas coisas que deveriam ser pagas não sejam pagas. É isso que eles deveriam pagar, e o Bolsonaro, para fazer média com os cristãos, está querendo perdoar. E isso é uma coisa absurda, porque isso entra nessa questão que eu li agora de falsear o Evangelho. Porque qual é a ideia original do Evangelho mesmo que Jesus nos falou? Primeiro ele fala para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E ele já vinha falando com os apóstolos, olhem as aves dos céus, olha o lírio dos campos, o Pai Celeste cuida deles. Ou seja, não contem com os poderes, dai a César o que é de César, mas não conte com César para anunciar o Evangelho, diria Jesus hoje. O que eles estão fazendo? Eles não dão a César o que é de César, que eles não querem pagar os impostos que pertencem a César. Né? A César seria o poder público, a coisa pública. Mas, ao mesmo tempo, eles contam com César para manterem as coisas erradas que eles cultivaram.
os seus templos de Salomão, as suas hiper mega igrejas construídas em nome de Deus e com muitas mentiradas, né? As igrejas lindas e charmosas que o pastor Silas Malafaia construiu. Tem problema a igreja linda e charmosa? Não. Desde que a coisa tenha sido feita de fato com milagre. E eu já te garanto, duvido que com milagre a gente faria templos suntuosos como é a ADVE, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ou como são os templos da Universal, porque Jesus ele primava pela dependência ao Pai. Jesus queria um outro poder, que era aquele que os apóstolos tinham. Eles procuravam estabilidade? Procuravam, mas o poder deles era de ir caminhando e transformando vidas, e não construindo igrejas para manter impérios e fazer empregos e gerar rendas do salário. Aí eu estava dizendo, o pastor Silas Malafaia é um grande ilusionista, porque o que ele faz aqui, desviando o assunto, que não se trata de necessariamente dívidas à Receita Federal, trata-se de dívidas aos direitos trabalhistas. Aí ele desvia o foco. Isso é uma perseguição aos evangélicos, isso é uma perseguição às igrejas, mas na verdade o problema é outro. Ele faz igual ele fez na época que a revista Forbes publicou que ele estava entre os pastores mais ricos do mundo, dizendo que ele tinha um patrimônio de 100 milhões. 100 milhões de dólares, seja lá o que for, seriam 100 milhões. Aí o que ele faz na época? Ele grava um vídeo todo nervosão e fala assim, e mostra que ele tem um patrimônio só de uns 4 milhões de reais. Eu pergunto a você que está me assistindo, você como indivíduo, contribuinte da obra do Senhor, você tem um patrimônio de 4 milhões de reais? Porque assim, 4 milhões perto dos 100 milhões, realmente, ó, por isso que eu falo que ele é um ilusionista do discurso. Mas esqueça a mentira da Forbes e fique com a verdade do Malafaia. Você acha mesmo que não tem nada errado aí de um pastor que vive de ofertas, de contribuição, que deveria viver pela fé, igual Jesus disse? Esperar o cuidado de Deus, o mesmo cuidado que ele dá às aves dos céus e ao lírio do campo. E aí, ele tem um patrimônio de 4 milhões à época. Hoje deve estar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas é um patrimônio exorbitante para um pastor que deveria viver pela fé. Viver pela fé não é fazer voto de pobreza, mas também não é esbanjar riquezas. A gente tem que ter vergonha de surrupiar a vida das pessoas. E quem está falando aqui com você é alguém que também é um profissional liberal. Eu sou muito compassivo na hora de cobrar os meus pacientes, porque há situações que você fala assim, eu não vou cobrar isso dessa pessoa. Mas eles não, eles botam Deus no meio, eles vendem um produto, colocam Deus no meio e começam a brigar com as pessoas e a falar da fé, e as pessoas doam tudo para Deus, ouvindo as vozes de Satanás, porque é uma voz falsa, parece de Deus, fala de Deus, os templos falam do nome do Senhor, mas quando você vai ver o produto, é para manter a vida privilegiada de uns poucos. Então, ele vai trabalhando esse ilusionismo da imagem, né? Primeiro ele fala que ele não tinha 100 milhões, ele só tinha 4 milhões, que é um patrimônio imenso para um pastor. E agora ele vai falar que é perseguição aos evangélicos, quando na verdade é gente que está querendo conhecer a Deus, entendendo assim, por que crente está funcionando assim? Por que os crentes agora estão sendo a favor de dar um calote no fisco em plena pandemia? Continuemos. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.